Hello everyone, it's Claudio speaking here one more time. Eu aqui novamente hoje para de uma vez por todas guia definitivo para você aí que está estudando, estudou por muitos anos, a vida inteira talvez sobre o famoso verbo to be. E aí você passou dele já e foi lá para o simple present, não é isso aí? É isso aí, simple present. E você fica na dúvida ainda de que quando vai montar uma frase lá, uma pergunta principalmente, você fala assim, será que eu coloco are com you ou será que é do com you? Are you, do you? E já vi os dois e aí, o que que eu faço agora, professor? Me ajuda aí. Então, para você que está com essa dúvida, esse vídeo é para você. Basicamente assim, verbo to be, lembra disso. Ele tem um significado, não trata ele como uma coisa, como um objeto. Então ele tem um significado, ser, estar. Todo mundo já te falou isso, você está cansado de ouvir isso também, ser, estar. Mas verbo to be, você precisa conjugá-lo. Ele é o seu verbo principal na sua frase quando você está falando sobre ser e estar. Até aí tudo bem. Se você entendeu também está tudo bem. Vamos para o próximo. Quando você quer falar outra ação, ou seja, quando você tem um outro verbo principal que não seja ser estar na sua frase, como por exemplo, trabalhar, eu trabalho, eu corro, eu nado, eu estudo, eu falo. Tá vendo que eu estou falando de ações? Então, todas as ações diferentes de ser estar. Quando você vai para a sua interrogativa, no presente simples, lá no tal do simple present que falam para você, você vai precisar indicar essa ação, esse verbo aí que está no presente. E o indicador um, dois, né? Porque são dois. Um dos indicadores do presente simples é o do, o outro é o does, limitando-se a he, she, it, terceira pessoa do singular, ele, ela, ou it usado por uma coisa, um animal ou um objeto. Aí, então, quando você tiver dúvida em montar frase no simple present ou no to be, ficar nessa dúvida aí, será que eu uso are you, do you? Principalmente eu dou o exemplo com you, que são os mais comuns, o que mais aparece. Então você vai lembrar disso, busca o seu verbo que está na frase, tenta achar ele lá. Por exemplo, eu tenho uma frase que está assim, you work every day. Dando uma interrogativa, you work every day. Está faltando o nosso complemento ali na frente para indicar que é uma interrogação. E aí, será que a gente colocaria o do ou are? É claro que seria o do. Por que, professor? É claro, como é que você sabe? Adivinhou? Porque você é professor, né? Mas não. Na verdade, é você pensar assim, ó. You work, work. Opa, tem verbo work. Então, se tem verbo work, verbo, ação principal, eu tenho que indicar essa minha ação principal na minha interrogativa, colocando um auxiliar lá na frente, indicando quem indica essa ação, quem indica esse tempo. É o do. E se for ele, ela, terceira pessoa do singular, você vai usar o does. Então, quando você quiser montar uma estrutura interrogativa no presente, e aí ficou na dúvida se entra are, se entra is, se entra am, se entra do, se entra does, observa na sua frase, observa assim na sua estrutura, tenta localizar o verbo principal. Se você localizar um verbo principal e ele é um verbo diferente de ser, estar, trabalhar, estudar, comer, correr, seja lá qual for, você precisa de um auxiliar verbal e aí você vai cair no presente simples, os auxiliares verbais, o do e o does. No caso do you, assim como I, you, we, they, você vai usar o do. Para he, she, it, você vai usar o does, iniciando a sua interrogativa aí, ok? Eu sei que são muitas informações em um só vídeo, mas tentei ser o mais resumido possível aí. Talvez divida esse vídeo, mas não sei. Vou mandar ele desse jeito assim, que fica melhor, né? Você rever, estuda aí mais um pouco, faz pergunta aí, ok? I'll see you there. Bye.